Amados irmãos, estamos iniciando mais um Louvor e Palavra. Hoje o Louvor e Palavra com a irmã Paula, estranho, né? Com a Paula. Aliás, feliz aniversário aí, né? Foi ontem, mas estou dando aqui o feliz aniversário atrasado. Mentira, já coloquei lá no WhatsApp, né? Sou um bom irmão, né? Coloquei lá, feliz aniversário Paula, Deus te abençoe. Eu não posso falar o resto aqui, é segredo, aqui só entre eu e ela, né? E hoje estamos também aqui com a Rosiane, que é a mais conhecida como a Rose, né? A famosa Rose. A Rose, ela é da Igreja Batista do Caminho, nossa amiga de longa data, né? E ela vai nos dar o prazer hoje de falar um pouco do testemunho de vida dela. E ela vai dar, né? Nós vamos compartilhar um pouco o que aconteceu na sua vida, né? Como Deus trabalhou. Amém? Boa noite, Paula. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, Rose. Boa noite a todos os irmãos. Obrigada, inclusive, a família INPE, ontem que me deu os parabéns. Eu postei lá as fotinhas, tanto bonitinha, né? Demorei pra caramba pra fazer, viu, irmãos? Podem lá dar o amém, viu? Ficou bonito, mesmo que não ficou, mas pode falar, viu? E não esquece de já dar o like no nosso culto antes da gente começar e já compartilha. Isso mesmo, não esquece, já deixa a curtida, já coloca aí os louvores, né, que você gostaria que a gente cantasse aqui no decorrer do Louvor e Palavra, para a gente já colocar na pauta da programação. E o pastor mal educado deixa a visitante por último, né? Mas por que eu deixo por último? Porque não é visita, a Rose é da casa, a Rose é amigona aí, não é visita não. Inclusive ela tá no grupo da INPE, sabiam? Depois vai lá no grupo da INPE, se ela não se excluiu do grupo, ela ainda tá lá. É verdade, Rose? Você se excluiu do grupo ou está lá ainda? Boa noite, pastor. Boa noite, Paula. Boa noite, igreja. Continuo no grupo, continuo ali vendo os pedidos de orações, me manifesto, mas estou ali, firme e forte, intercedendo. Amém, tá vendo? Olha lá, a Rose, estranha no ninho, não. Somos irmãos em Cristo, né? Estamos separados aí por só uma questão de espaço, mas o Espírito é o mesmo. Tudo que fazemos é para honra e glória do seu nome. Hoje nós estamos Amém. num louvor e palavra muito interessante, porque nós vamos meditar um pouquinho, irmãos, sobre o que nós aprendemos ao passarmos por tribulações. Assim, eu particularmente passo por tribulações dia a dia. A Rose passa, a Paula passa, todos nós passamos. A tribulação, ela faz parte da vida do ser humano aqui na Terra. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, né, lá em Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha lá, a tribulação é algo que está aí na nossa vida, não tem como a gente simplesmente tirar da frente, né? Não, eu agora sou convertido, estou debaixo da graça, não terei tribulação. Teremos sim tribulação, mas Deus, ele é tão bom na nossa vida que mesmo na tribulação ele trabalha nos mostrando coisas importantes. E nesta noite nós vamos ver como Deus trabalha na nossa vida, mesmo quando nós passamos pelas tribulações. Então, o que aprendemos ao passarmos por tribulações? Antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Vamos preparar o nosso coração, que o Senhor ouça, né, o nosso louvor, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor ouça a nossa oração e que Ele fale conosco por meio da sua santa palavra. Amém? Vamos orar? Deus Santo, obrigado por essa noite. Estamos todos reunidos, ó Deus. Somos separados, Senhor, fisicamente, mas estamos todos juntos, espiritualmente, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Nesta noite, Senhor, atenta também às nossas orações, aos nossos pedidos, ó Pai, e fale conosco por meio da sua boa e perfeita palavra. Fortaleça o nosso espírito, fortaleça a nossa alma, Pai. Tudo que nós façamos para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós agradecemos e que nós oramos. Amém. Para iniciarmos o louvor e palavra, vamos louvar Grandioso És Tu, o hino maravilhoso do nosso cantor do Inário para o culto cristão.
Esse hino, se eu não me engano, foi um pedido do nosso diácono Antônio. Você viu? Você pede, a gente coloca na pauta, né? Então, o diácono Antônio pediu grandioso és tu. Neste momento agora, então, nós vamos louvar. Amém? Podemos louvar, Paula? Amém. Vamos louvar. Amém. Então minha alma Amém. canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Que a nossa alma, né, de todos aqui, sempre cante dessa forma: grandioso é o nosso Deus, Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. E mesmo no momento da tribulação, mesmo no momento da dificuldade, o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha.
E primeiro ponto, irmãos, que eu quero trazer nessa noite. Ao passarmos por tribulações, nós amadurecemos com as nossas fraquezas, né? Eu trouxe um texto aqui de Jó 42, 1 e 2. Jó, depois que passa por toda a dificuldade dele, ele fala assim, né? Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós conhecemos a história de Jó, ele passou por poucas e boas, né? Ele sofreu muito ali na mão do diabo pela permissão de Deus, né? Ele perdeu tudo que ele tinha. Nós conhecemos a história. E ele chega no fundo do poço, ele chega no momento da maior aflição física, material, ele perdeu tudo, ele só nunca perdeu a fé. Ele nunca, né, ele sempre se manteve ali firme. A mulher de Jó falava ainda: blasfema contra esse Deus que faz todo esse mal para você, né? Olha o conselho da mulher sábia: blasfema contra esse Deus. E ele: não, como eu vou blasfemar contra o Senhor? Jó se mantém ali, né, íntegro. E depois a vida dele é restaurada. Mas depois que a vida é restaurada, ele traz essa palavra: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque o Senhor trabalha no momento da nossa fraqueza. O Senhor trabalha no momento da nossa dificuldade. O Senhor trabalha no momento da nossa angústia. Porque quando nós estamos ali fracos, né, quando nós não temos mais saída, aí sim nós recorremos a Deus com todo o nosso coração, nós recorremos a Deus com o que nós temos, porque na verdade não temos mais opção. E aí sim, né, aparece a glória de Deus e aparecem os grandes milagres de Deus na nossa vida. E a Rose, que está aqui com a gente essa noite, ela tem uma grande, né? Ela sabe muito bem assim do que a gente está falando, né? Porque ela passou, irmãos, por um grande desafio, por uma tribulação, uma aflição muito grande, e pela graça de Deus ela está conosco aqui nessa noite. E compartilha conosco um pouquinho, Rose, o que aconteceu? O pessoal deve estar curioso, né? Que eu estou falando e não falo o que aconteceu. Qual que é a sua experiência? Bem, como você falou, né, de termos as coisas e também perdermos. Em 2007 eu estava num processo da minha vida bom, eu tinha prestado um concurso, esse concurso eu já esperava há algum tempo, e esse concurso saiu, só que no mesmo período que o concurso saiu, eu descobri uma doença, ou melhor, eu fiquei doente, ainda não sabia o que era, e fiquei internada durante um bom tempo, mais de 30 dias, fiquei em um hospital, e ninguém conseguia descobrir o que era que eu tinha. Eu estava passando literalmente pelo vale da sombra da morte. Então eu estava perdendo peso. Em uma semana eu perdi quase 10 quilos e ninguém sabia o que era. E foi muito difícil. Veio o concurso, eu já estava fora do hospital e os médicos, o perito não deixou que eu pudesse assumir o cargo que eu já estava aprovada. Então ali eu fui reprovada e foi um período muito complicado. Mais do que a questão, né? Aí, olha que interessante, né? Essa parte do concurso eu não me lembrava, pra falar a verdade. Mas eu sei que você estava muito ansiosa, né? No bom sentido, para poder assumir a sua função, né? Você se preparou para isso. Muito. E você vê, irmãos, a gente traça, né? Nós traçamos o plano, né? Vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E de repente uma questão de uma doença parece que acaba com todos os nossos sonhos, com todas as nossas expectativas, né? E pior, você ficar sem saber o que você tem, né? Você ficar assim, literalmente cego, né? Porque você não sabe o que você tem, você não sabe o que vai acontecer, e aquilo que você tanto esperava, no final você não conseguiu por algo que nem foi, né, entre aspas, sua culpa, né? Foi uma questão da sua vida, uma questão que veio na sua vida. E olha que interessante, irmãos. Então, Rose aqui perdeu, né, vamos dizer, um grande sonho, né? A possibilidade de passar, né, de ter uma carreira, e ao mesmo tempo estava no leito, né? Eu lembro, eu fui te visitar no HC, né? Estava num leito ali sem saber o que está acontecendo.
E como que foi essa fase, esse período para você, Rose? Foi muito difícil. O período de internação, na verdade, eu passei por 3 hospitais antes de chegar no HC. No primeiro hospital que eu passei, eu fui diagnosticada com uma infecção urinária. E aí, no segundo hospital que eu passei, eu fui diagnosticada com uma infecção intestinal. No terceiro, que já era o HC, não sabia o que eu tinha. Então, você ficar internada sem saber o que você tem, não tinha uma medicação para eu tomar, porque eles não sabiam o que eu tinha, e incertezas. Num período que eu estava internada, lá ser um hospital escola, então veio uma equipe junto com o professor e começaram a conversar, e um dos alunos perguntou, e ela está caminhando para o estado terminal? E ele respondeu, sim. E isso tudo ali na frente da gente, e para mim foi muito duro ouvir. E eles saíram, e aí veio um outro professor e eu questionei, como assim? Então, momentos de muitas incertezas, muitas. E pessoas chegam a você e lançam às vezes palavras e você não está preparada para aquilo. Então, foi bem difícil, bem mesmo. Ao invés de palavras de bênção, né? São palavras que termina de te prejudicar, né? Psicologicamente. Mas no final, quando descobriram o que você tinha efetivamente? Eu fui diagnosticada com lúpus, né? É lúpus sistema erimatoso, ou melhor, lúpus erimatoso sistêmico, e é uma doença autoimune, que ela pode atingir várias partes do nosso organismo. No meu caso, atingiu o rim. E, a princípio, eu não entrei em hemodiálise, mas depois de 3 anos, eu entrei em hemodiálise. E aí foi o problema, assim, o mais complicado. Só que antes disso, eu falo que Deus, ele me preparou. Porque quando eu fiquei doente, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive nada. Nem gripe eu pegava. Então, naquele momento, eu não conseguia lidar com essa doença. A Paula, ela acompanhou muito de perto esse momento comigo. E ela sabe o quanto foi difícil. E foi num período em que Deus, ele foi trabalhando o meu coração. Ao ponto de eu conseguir falar igual o Jó. Antes eu conhecia de te ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu sinto cada vez mais. Então foi algo difícil antes, até o processo de saber que eu antes andava com Deus, mas agora eu estava muito mais perto de Deus. E quando eu entrei em hemodiálise, eu só sabia louvar a Deus e agradecer pelo momento e pela vida, pela oportunidade que eu estava tendo, mais um momento pela vida, porque eu sabia que se Deus estava permitindo que eu entrasse em hemodiálise, Ele ia me dar um escape nessa hemodiálise também, e que Ele ia me dar a cura de alguma forma. Amém. Então, eu estava muito confiante em Deus. E olha que interessante, irmãos, do processo de descobrir, né, de passar por toda essa dificuldade, literalmente no Vale da Sombra da Morte, né? Imagina, você tá deitado, falta de empatia desse médico, né? E dessa equipe, né? Você tá deitado ali no hospital e ele fala, não, isso daí tá caminhando pro final, né? Isso, se isso não for passar pelo Vale da Sombra da Morte, nada mais é, né? E até você começar a hemodiálise foram 3 anos, né? Você falou agora. Ou seja, irmãos, a gente não tá falando aqui de um testemunho de, né? Eu tive um probleminha e depois, 2 dias depois, Deus ouviu minha oração e trabalhou meu coração. Só da primeira parte do processo estamos falando de 3 anos, né? É muito tempo, mas é muito bacana o que a Rose traz pra gente, né? Porque olha que interessante, neste momento, aquele que não tem Deus, ele blasfema contra Deus, né? Ele entrega os pontos, ele fica revoltado, né? Por que comigo, ó, ser, né? Eu nunca fiz nada para merecer isso. O que a Rose traz pra gente é justamente o contrário, né? Neste momento ela se aproximou ainda mais de Deus, né? Na verdade, Deus foi o seu consolo, tá certo isso ou eu tô errado? Não, está certo, está certo. Eu pude sentir mais Deus e pude conhecer mais a Deus, ver o quanto Ele me amava. Pude, através até de um vídeo, né, que nós fomos para um trabalho
um momento de estudos, acho que a Paula deve lembrar. E Deus, ele falou muito comigo ali, falando que da dimensão que nós estamos, num mundo tão grande, ele olha para cada um de nós de forma muito, muito individual. E o quanto ele me amava. Então, isso para mim foi o tudo, sentir muito, muito o aconchego mesmo de Deus. Sentir o abraço de Deus, sentir Deus me pegar no colo, literalmente. Amém. Amém. Nessa hora que nós vemos o amadurecimento, né? Acontece aqui, né? Na hora da dificuldade, ao passar pela tribulação, pela aflição, na nossa fraqueza, Deus ele age na nossa vida e a nossa fé amadurece. Você vê? O próprio testemunho da Rose, né, irmãos? Antes, né, como o Jó disse, eu conhecia de ouvir falar, mas naquele momento era a Rose e Deus, né? Não tem mais outro caminho, outra possibilidade. E aí é Deus sustentando e literalmente aquela figura do pai pegando o filho no colo, né? Te carregando no colo por todo esse processo. Aí tem certeza que hoje você fala que nem Jó também, né? Sei que pode fazer todas as coisas, é verdade? Amém, é verdade. Sei, né? Depois de uma experiência dessa, isso só a primeira parte da experiência, irmãos, né? Imagina todo o resto. Não há dúvida de que Deus pode fazer todas as coisas. Então, na tribulação, nós amadurecemos, sabe? Na nossa fraqueza, nós amadurecemos, porque Deus trabalha justamente quando estamos fracos, Deus trabalha quando estamos debilitados, porque quando estamos bem, nós nos sentimos autossuficientes, né? Eu posso fazer todas as coisas. Agora, quando a gente está numa cama, né, de um hospital, a gente nem sabe o que pode acontecer. E tudo indica que pode acontecer o que aparentemente é o pior. Aí Deus nos toma pelos braços, Deus nos toma pela mão. Maravilhoso. Já valeu o louvor de palavra dessa noite só pela primeira parte desse testemunho. Não é verdade, Paula? Amém. É verdade. Quando o pastor falou para convidar a Rose, eu falei, pronto. Vai ser um louvor e palavra que eu vou chorar, mas chorar pelo tamanho do amor de Deus na nossa vida, né? Chorar de alegria, né? Porque como Deus trabalha, como Ele é bom, grandioso és tu, né? Acabamos de cantar, grandioso és tu, Senhor. É isso, é todo o poder de Deus sendo direcionado para nós. Isso que a Rose falou, acho lindo. Deus trata cada um de forma individual. Deus não é um Deus da baciada, né? Estou reinando lá do céu e não olho para ninguém. Não, ele trata cada um de forma individual. Inclusive, isso me traz à mente uma música que acho que foi a JJ, a Jéssica pediu, que é o Deus de aliança. Fala, sei que seus olhos sempre atentos permanecem em mim. É verdade, irmãos, os olhos do Senhor, eles sempre estão, sabe, sobre nós. O Senhor não tira os olhos dos seus filhos. Nós estamos na palma das mãos do Deus Todo-Poderoso, sendo cuidados e sendo tratados. Então, a aliança que nós fazemos parte não é uma aliança humana, é uma aliança que foi cunhada no sangue de Cristo. Então é uma aliança eterna. O sangue do próprio Deus, né, formou essa aliança. E essa aliança promete que nós reinaremos com Ele pela eternidade. Não há mal que possa nos destruir, não há mal que possa nos tocar. Então, neste momento, vamos louvar, né? Deus de aliança, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Amém? Vamos louvar? Vamos louvar.
Amém. Deus de aliança, o Senhor sempre olha para os seus filhos, Ele olha individualmente por nós. Então, quando você estiver passando pela dificuldade, pela aflição, pela tribulação, se apegue, se agarre a Deus. Como nós vimos aí na primeira parte, né? Nas tribulações nós amadurecemos a nossa fé. Na tribulação, Deus trabalha na nossa vida. Na tribulação, nós nos sentimos mais próximos de Deus, porque, né, Ele cuida de nós individualmente, conforme a própria Rose testemunhou. E agora, em segundo lugar, na tribulação, nós aprendemos a depender mais de Deus, né, nas limitações que a vida nos impõe, porque a tribulação, a aflição, muitas vezes, se não todas as vezes, ela causa uma limitação, né, seja de qualquer tipo, seja uma limitação econômica, uma limitação física, no caso, se for uma doença, mesmo uma limitação de locomoção, né? Então, a tribulação, muitas vezes, ela nos limita. E quando estamos limitados, nós vemos que a nossa força nada vale, e aí nós precisamos depender de Deus. Se não for a dependência de Deus, se não for o Deus proverá, né, o Deus vai agir, nós não somos nada. E a Rose comentou, né, Rose, a primeira parte, que você ficou aí, desde que soube da doença até começar a hemodiálise, foram 3 anos. Imagina, 3 anos ali de bastante sofrimento. E aí depois você começou o processo de hemodiálise, né? Quem não sabe o que é aquele processo que você vai ser conectado numa máquina. A Rose me corrija se eu falar uma besteira, tá bom? Você é conectado numa máquina e essa máquina ela vai filtrando o seu sangue, né? O seu sangue literalmente sai do seu corpo, passa por um filtro, entra de novo no seu corpo, né? Isso é um processo muito doloroso, isso é um processo que te cansa muito, é um processo que deixa extenuado, né? Estava comentando aqui nos bastidores, né? A Rose falou que muitas vezes para ir para a igreja, que é pertinho da casa dela, ela não conseguia carregar a Bíblia, né? Não tinha forças para isso, né? Tinha que parar umas 10 vezes para respirar para conseguir chegar à igreja, porque é uma limitação, né? Nosso corpo não aguenta todo esse processo. Eu estou falando besteira, Rose? É isso que acontece? Não tá falando besteira, não, é isso mesmo. Para andar 100 metros, muitas vezes, eu parava 3, 4, 5 vezes e respirava e ficava, e aí continuava o caminho. Era bem cansativo, bem mesmo. Mas Deus, ele foi me dando muita vitória, muita mesmo. E no próprio processo de hemodiálise, às vezes você está lá sentado na máquina e você olha para o seu lado, o seu amigo ali que está sentado ao lado, daqui a pouco não está mais, né? Porque Deus recolheu. Então, é um processo difícil. Então, só Deus para nos sustentar mesmo. Ir até ali, você saber, meu Deus, até quando eu vou ficar? Mas nesse processo, eu falo que Deus me deu forças, muitas forças mesmo, porque sem Ele eu não conseguiria. No começo, muito antes da hemodiálise, lá atrás, como eu falei, foi difícil, porque eu nunca tinha ficado doente, eu nunca tinha passado por situação nenhuma. Então, entender que eu estava doente e dependente de alguém, dependente de hospital, me trouxe muito medo, me trouxe algumas questões, mas depois que eu conheci e fui vendo que Deus cuidava de mim, foi me trazendo paz. Então, na hemodiálise, essa paz continuou abundante no meu coração, mas foi em busca, e eu falo muitas, muitas orações, muitas mesmo, chegar, sentar com pessoas e falar, ora por mim. E eu sabia que aquelas orações estavam me sustentando. Então, é Deus mesmo trabalhando na gente. Amém. Quem não conhece a Rose, né, acha que ela é assim, quietinha, boazinha, né, ela falando aqui de forma meiga, mas a Paula que conhece, eu que conheço, né, meus pais que conhecem, ela é um trator, irmãos. É, Paula, tô mentindo? A gente que nem conhece também já sabe que a missionária, né? A Lídia, que ela
a Rose é um trator, né? Então ela, quando tá na obra lá, quando ela chega lá na igreja, todo mundo já sabe que ela chegou, né? A porta abre antes, né? Já chega colocando ordem lá, né? Colocando todo mundo no seu lugar. Vocês, vixe, vocês não conhecem essa santa que está ali, ó lá, ó, né? Ai, Agora Jesus. tá fazendo cara de boazinha, ó lá. Nem consegue negar, né? Porque é verdadeiro. Ai, Aí os irmãos, pode falar. Ô, pastor, eu ainda recebi um feliz aniversário essa semana, meio estranho, não vou falar de quem é, que eu tenho certeza que está assistindo tudo. E falou assim, às vezes brava, mas sempre disposta a ajudar os outros. Aí eu lembrei da Rose. Ela não conhece a Rose, mas ela vai conhecer no culto de quinta-feira. Essa é a Rose. Aí vocês imaginam, irmãos, uma pessoa com uma personalidade igual a da Rose, um pouquinho forte, né? O Fabinho não tá aí, que é o marido dela, para confirmar, né? Um Santo Fábio, acho que tem que canonizar o Santo Fábio, né? É, é uma pessoa assim, né, que tem todo esse ímpeto por fazer, esse ímpeto por, né, por realizar e de repente não consegue carregar uma Bíblia, né? Você imagina como é o choque, né? Como realmente questionamentos, né, acabam vindo à nossa mente. Mas é muito bacana porque nesse momento nós aprendemos a depender de Deus, né, Rose? Porque não tinha outra opção, né? não, e nesse momento também de hemodiálise, eu sofri um AVCI, né? E eu perdi a minha lateralidade da visão. Então, tudo que está do meu lado direito, eu parei de enxergar. Mas Deus, ele foi tão misericordioso comigo que o médico, quando viu o que tinha acontecido, ele falou para mim: você poderia ter perdido a sua visão inteira. E eu louvei a Deus, porque eu continuo dirigindo, eu continuo indo para onde eu quero, eu continuo fazendo o que eu posso fazer. E eu louvei muito, muito a Deus. E ainda descobri mais uma doença que se chama SAF, e ela vai causando, dando trombose nos órgãos, né? E Deus, ele tem sido misericordioso comigo. E eu poderia já ter perdido o meu rim, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E já estão indo lá para 10 anos de transplantada. Né? E isso E, eu só louvo a Deus. e com tudo isso, você vive na sua cama, né, chorando, sem fazer nada, né? Ou você continua tocando terror lá na igreja? Olha lá, meu irmão, não precisa nem responder, Ah, né? Jesus! Olha, tudo isso que ele está falando não é assim. Não, não é Não, bem não. Eu assim, né? sou, nossa, eu, Vocês veem, eu irmãos, sou como muito tranquila. o cristão ele não olha a circunstância, né? O cristão, Deus fortalece, quando dependemos dele, ele vai nos conduzindo e não importa a situação que nós passamos, nós continuamos fazendo a obra, tocando o ministério que Deus coloca na nossa mão, né? Muitas Amém. vezes é com a dor, né? Porque tudo isso tem uma dor física, né? Uma dor mental, mas também é com alegria, né? Porque, e com gratidão, né? Olha, que palavra linda, né? Descobri mais uma doença, mas graças a Deus, ó, tá tudo certo. Eu tô seguindo a vida, Deus vai me conduzindo. Na nossa tribulação, nós começamos a depender mais de Deus, né? A nossa vida, o nosso corpo, ele é limitado, né? A nossa carne, ela é fraca, bem no sentido de ser destrutível, né? Mas Deus, ele fortalece, né? E Deus, ele nos dá o ânimo. Agora eu me lembro da passagem de Abraão, né? Quando Abraão ele está levando Isaac para ser sacrificado. Vocês lembram dessa passagem? Abraão está levando Isaac. Aí Isaac olha assim, né? Imagina, o filho da promessa. Olha assim e fala: pai, a lenha está aqui, o cordeiro, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, tá tudo certo, o monte está ali, mas cadê o cordeiro? Não está faltando alguma coisa no sacrifício, né? Aí Abraão olha para Isaac assim, né? Imagina, ele iria ser sacrificado e fala o quê? Deus proverá. Você imagina, né, um momento de aflição, de tribulação assim para Abraão? Como assim? Deus pede o meu filho, né? E depois de tudo que aconteceu, e Abraão ele
simplesmente ele segue a ordem de Deus. Ele continua fazendo a vontade de Deus, ele continua caminhando, né? Abraão fala assim, na verdade eu não sei o que vai acontecer, mas Deus proverá. Esse é o coração, né, do verdadeiro cristão. A Rose fala isso pra gente, né, de uma forma, eu não sei o que vai acontecer, Deus proverá, eu continuo caminhando, eu continuo seguindo, conseguindo a minha vida. Então, depois de todo, né, o processo, então passou pela hemodiálise, processo difícil, aí faltava o rim, né, Rose? Faltava o rim. Eu vou só voltar um pouquinho na minha história, que não tem a ver com a doença, mas tem a ver com relacionamento. Quando era adolescente, 13, 14 anos, eu aprendi que nós tínhamos que orar por aquele que nós iríamos nos casar. E eu comecei a orar naquele período. Quando eu conheci o meu marido, nós namoramos, casamos, e eu comecei a louvar a Deus, porque eu vi que Ele era o presente de Deus na minha vida. Mas eu nunca imaginei que um dia eu teria uma parte desse marido em mim. Quando eu entrei no processo de hemodiálise, nós vamos para quem pode ser um possível doador, eu nunca imaginei que pudesse ser ele. E passou por várias pessoas na minha família e Deus concedeu a bênção de ser ele o meu doador. Amém. Então, hoje eu tenho um pedaço dele em mim. Deus me concedeu uma nova vida através dele e nós caminhamos juntos. Não basta a costela, você quis o rim também. Você viu, pois né? Não bastou a costela, né, do marido, ainda pegou o rim, né? Então, esse processo da Rose foi o processo que eu acompanhei um pouquinho, né? Você precisava do doador e não achava o doador. Não tinha lá, tava na fila, né? Não sempre dava algum tipo de incompatibilidade, tinha alguma coisa. Aí de repente o doador é o próprio marido. É verdade. A minha mãe fez os testes, não pôde ser minha doadora. A minha tia fez os testes, no último teste não pôde mais ser, descobriu que estava com uma doença. E o Fábio, desde o princípio, falava para mim, eu serei seu doador. E eu falava, não vai ser. Se minha mãe fez, não pode. Se outros fizeram, não pode, não vai ser você. E ele falava, serei eu. Ele passou pelo primeiro processo, foi reprovado. E ele continuava falando, serei eu seu doador. Eu, tá bom, parei até de questioná-lo, né? Só para não deixá-lo triste. E no final, foi ele o meu doador. Amém. Então, louvado seja Deus. Amém. Hoje está correndo o Fábio, então. Não, agora é meu. Tomei e não devolvo. Ninguém mandou dar, né? Não pedi, já. Não. O rei do Fábio mesmo. Amém. Olha como Deus trabalha, né, irmãos? Deu marido, isso que é marido completo, né? Deus deu marido e ainda o próprio marido foi o doador, né? Que obviamente não tem qualquer ligação sanguínea, né? Normalmente quando tem o sangue parecido é mais fácil fazer a doação, né? É o agir de Deus e a dependência de Deus, né? Olha quantas maravilhas vão acontecendo quando nós dependemos de Deus, quando nós colocamos realmente, né, a nossa vida nas mãos de Deus. Por mais que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não tememos mal algum, né? Porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Esse testemunho é um testemunho lindo que trata, né, o Senhor aí junto da Rose o tempo inteiro. Amém. Muito lindo louvor e palavra. Continuando o nosso louvor, então agora vamos cantar Tu és a minha porção, né? Nossa porção é o Senhor. Não há outro, não há qualquer possibilidade fora de Deus. Tu és a minha porção. Podemos louvar, Paulo? Amém. Vamos louvar. Tu és a
Muito bem, o Senhor é a nossa porção, né? Ainda que a figueira não floresça, mesmo que tudo vá mal, mesmo que as coisas na vida sejam grandes desafios, o Senhor é a nossa porção, o Senhor nos basta. Então nós vimos, irmãos, que no primeiro bloco, com as tribulações nós amadurecemos, né? O Senhor trabalha na nossa vida para que a nossa fé cresça. Depois nós vimos que com a tribulação, a aflição, faz com que nós dependamos mais de Deus, né? Porque a gente fica sem saída, é Deus agindo e nós aprendemos a depender de Deus. E agora nós vamos ver que quando nós estamos fracos, Deus trabalha em nós, seu nome é glorificado. Na nossa fraqueza, Deus aparece. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Apóstolo Paulo falando aqui aos Coríntios, né? Capítulo 12, versículo 10. E Abacuque fala tem um texto muito lindo que a gente acabou de cantar. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, não importa a circunstância, né? Nós vamos continuar adorando a Deus, glorificando a Deus. E não importa o nosso momento. Quando estamos fracos, Deus trabalha profundamente na nossa vida. E aí a nossa vida, ela gera testemunho. O que está acontecendo hoje com a Rose? Ela está aqui testemunhando do que Deus fez, né? Do que Deus faz na vida dela, né? Em meio à tribulação, em meio à aflição que ela passou. Mas então, Rose, você tomou lá o rim do Fábio, né? Porque a história bonita é que ele, né, o Cavaleiro Branco doou o rim. A história verdadeira, a Rose foi lá, dá aqui seu rim, né? Na brincadeira, tá? Ela é uma boa pessoa. O Fabinho também, que tenho certeza que, né, doou com maior alegria. Eu conheço o Fabinho. E aí o Fabinho te deu o rim e você começou a ter uma vida quase normal, né? Mas tinha um detalhezinho, você queria ser mãe, não é verdade? Sim, esse era um sonho que eu sempre tive, mas quando eu fiquei doente, uma médica, ela falou para mim, você nunca vai ser mãe. Tira isso da sua cabeça. Nunca, nunca, nunca. Se um dia você tiver filhos, você vai ser uma pessoa muito egoísta. Você não pode ser mãe. E eu fiquei com essa dor. Eu nunca poderei ter um filho. Fiz todo o meu tratamento, passei pela hemodiálise. E quando já tinha um ano já de transplantada, e estava tudo tão bem, na verdade, assim que eu saí da mesa do transplante, o rim já estava funcionando, e funcionando muito bem. E os médicos, eles também se surpreenderam, porque eles falaram, nossa, tá muito bom o seu rim, tá muito bom. Amém. E aí, passou um ano, o médico falou, você pode ter filho. E eu me assustei. Duvidei. Esperei mais um bom tempo. Todas as consultas ele falava, se você quiser, você já pode ter um filho. Trocou as medicações que eu preciso tomar para que isso acontecesse. Mas eu tinha medo. E um belo dia, eu até duvidando, engravidei. Amém. E foi uma gravidez muito tranquila. Até o finalzinho, que aí só no finalzinho que eu tive uma alteração no fígado, mas aí logo já tive o Pedro. Então, até os irmãos também oraram pela vida do Pedro. Eu lembro de estar clamando e Deus foi muito misericordioso. E o Pedro hoje está aqui completando a nossa família e mostrando cada dia mais o milagre de Deus na minha vida. Eu falo que o Pedro é o milagre que veio na minha vida para mostrar para aqueles que não acreditam, porque tem muitas pessoas que duvidam dos milagres do Senhor. E eu mesmo estava até fazendo como Sara, eu, não pela idade, mas pela situação. Eu ter filho? Não vou poder mais não. Mas Deus me deu e Ele está aqui para comprovar que Deus opera milagres ainda na nossa vida.
Amém. Você Amém. vê, né? O homem fala, você nunca poderá. Né? Deus fala, quem disse? Né? Deus é o Deus do haja, o que ele quiser acontece, né? Então, não há determinação humana que possa fazer frente à determinação de Deus, isso não existe. Né? Então, realmente, o nosso Deus é o Deus dos milagres, você nunca poderá. Deus fala, vai poder sim porque eu quero. Né? Tá ali o Pedro, que é o Pedrão, né? Porque ele tem 3 anos e pouco de idade e tá quase do tamanho da mãe, né? Tava vendo uma foto dele outro dia, o menino esticou, né? Falei, cadê a foto do Pedro? Aqui, eu falei, cadê, né? Tá atrás desse menino aí? Não, é ele, né? Porque ele deu... né? É uma maravilha, né? É uma maravilha de Deus. E neste momento, né, quando Deus trabalha em toda a nossa fraqueza, Deus trabalha na tribulação, trabalha na nossa aflição, o nome dele é glorificado. Na vida da Rose, só por todos os milagres que aconteceram, o nome de Deus já é imensamente glorificado. Mas no caso, agora, ainda para terminar, né, a cerejinha do bolo, né, o Pedro né, é a bênção palpável, né? Quando nós olhamos assim o Pedro e vemos ali a mão de Deus agindo, né, o poder de Deus agindo. Eu me recordo, oramos bastante pelo Pedro, né, quando ele era bebezinho ainda. A igreja inteira orou, não sei quem lembra, a igreja inteira orou pelo Pedro. E hoje ele está ali firme e forte. Rose estava falando comigo que ele já está começando na escolinha, né? Olha lá. Né? Então, quando humanamente não há esperança, Deus é a nossa esperança. Né? Quando humanamente não há caminho, Deus é o nosso caminho. Quando as portas estão fechadas, Deus abre a porta. Para isso basta o quê? Caminharmos. Né? Realmente nos entregarmos, passando pela dificuldade, mas confiando em Deus, deixando Deus agir, porque em todo esse testemunho da Rose tem algo muito importante. Ela sempre, né, entendeu o agir de Deus, e mesmo na dificuldade, mesmo com toda a tribulação, com toda a dor, ia até o templo para adorar, ia, né, até o templo para louvar, mesmo com toda a dificuldade física mesmo, podia muito bem, tô doente, vou ficar em casa, né? Pra que eu vou lá? Né? Não vou conseguir fazer nada. Não, tem a disposição em adorar a Deus. E irmãos, isso é uma coisa que não falha. Quando nós fazemos a nossa parte, nós nos colocamos à disposição de Deus, a parte de Deus dele ele faz. Né? Ele abre a porta. Então não tem nunca tem para o ser humano. Para Deus, e realmente nós vemos aqui nessa noite, né? Como o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O nosso Deus é o Deus que derrama, né, o amor, é o Deus que derrama a graça, o Deus que derrama a misericórdia, derrama o perdão, derrama a cura, né, e fortalece. E tudo isso no final se reverte para a honra e glória do seu próprio nome. Amém? Quando nós nos apegamos a Deus e oramos como Malaquias, né? Mesmo que tudo dê errado, eu vou me apegar em Deus, vou confiar nele, segue porque ele vai fazer, né? O mais ele fará. Nós entregamos a nossa vida a ele e o resto ele cuida, o resto ele faz. Olha que testemunho lindo. Hoje temos o Pedro, então, né? Já indo para a escolinha. Então, são 10 anos já essa luta, né, Rose? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, para os irmãos aí que oram 2 dias e achar a bênção não acontece, né? Tá aqui, 10 anos, né? O cara ora assim, né? Meia hora, aquela oração do almoço, né? Senhor, me abençoe. E fica impaciente porque Deus nos responde, né? Daqui um testemunho de 10 anos. Pode falar. São 10 anos de transplantada, porque a luta está desde 2007. Nossa, então já são 15 anos. 15 anos. 10 anos de transplante. De luta. Vocês imaginam, irmãos, né? Com toda a história que a gente já ouviu aqui. Por isso nós precisamos ser perseverantes na fé, perseverantes na oração, nos apegarmos à palavra, nos dedicarmos a fazer a obra do nosso Deus, né? E no momento certo ele faz, no momento certo ele age, né? No momento certo ele trabalha.
Tenho certeza que a Rose, né, não pediu para passar por tudo isso, né? Não pediu, falou, "Ó, por favor, Deus, não, claro que não. Mas também tenho certeza que mesmo em toda essa tribulação você foi extremamente abençoada por Deus, né? Você teve um conhecimento profundo de Deus, né? Uma comunhão profunda. Foi como eu falei, assim, tem momentos em que a gente se sente triste, que a gente se sente para baixo, tem momentos que a gente acha que não vai conseguir, mas aí vem a mão do Senhor e nos sustenta. Eu passei por esses momentos também. Nesses momentos a Paula estava comigo, ela deve lembrar bastante. Momentos em que eu ia para a igreja e eu falava assim, Senhor, hoje eu não quero cantar, hoje eu não vou orar. E eu estava orando, porque eu estava falando para Deus tudo que estava no meu coração. Você orando Hoje e eu tô falando, tão não vou triste, eu tô orar. tão triste, eu tô triste. E eu não sei, mas o Senhor pode transformar isso. E Deus, ele foi transformando. Tudo que nós passamos é um processo. E esse processo me levou mais a Deus. Me levou a conhecer mais a grandiosidade do nosso Deus. Então, quando a gente está muito assim, achando que não tem mais solução, é olhar para o Senhor e abrir mesmo o seu coração, sem medo do que falar, sem procurar palavras. Ah, eu quero falar mais bonita. Não, fala, se rasga na presença do Senhor. Não foi fácil para mim também. Me rasgar na presença do Senhor, me derramar diante dele. Não é fácil, mas é ter a certeza ao Deus que nós servimos. E o nosso Deus, ele é um Deus grande. Ele não é um Deus limitado. Ele não é um Deus feito por mãos. Ele não é um Deus em que as pessoas vão olhar e falar assim, olha, esse Deus... Não, ele é o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele opera. E uma certeza que veio muito na hemodiálise para mim. Eu falo assim, se Deus quiser, ele pode me curar. Deus pode me curar através de um transplante. Deus pode me curar através da sua palavra. E Deus, ele pode me curar me levando. E quando eu falava isso, as pessoas me levando, eu falei, porque no céu não há mais doença. No céu não há mais choro. Só há alegria com o Senhor. O que Deus quiser, ele pode fazer, porque ele é soberano. E era essa convicção, e é essa convicção que eu tenho no meu coração. Que Deus é Deus. Não importa o que aconteça, ele é Deus, ele é soberano. E tudo que ele faz é bom. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, são todas as coisas, não são quase todas as coisas, mas é tudo. Tudo vem dele, tudo é por ele, e é por ele que nós estamos aqui. Amém. Amém. É isso. Não tem nada a falar. Transparência, se derramar na presença de Deus com sinceridade. Deus, não estou bem, né? Preciso que o Senhor me ajude, né? Senhor, não quero orar, já orando, né? Preciso que o Senhor ouça a minha oração, né? Não quero louvar louvando e, Senhor, né, ouça o meu cântico aqui, mesmo sendo, né, com o meu coração triste. Deus não quer super-humanos, né? Senão ele teria criado super-humanos. Ele quer coração quebrantado. Coração quebrantado e coração sincero, né? Coração sincero, coração quebrantado, Deus não recusa. Muito lindo, amém. E para encerrar agora com essa palavra tão linda, vamos cantar o amor de Deus, né? O teu amor, Senhor, quero louvar, a graça sobre mim, a graça que o Senhor derrama sobre nós todos os momentos. E hoje, né, inclusive essa noite, uma noite muita graça em poder participar junto, né, com a nossa irmã Rose e ouvir esse testemunho tão lindo. Vamos louvar, Paulo, Amém. o teu amor? Vamos, o teu amor, Senhor, quero louvar. A graça sobre mim, pecador. Amém? Amém. Amém. Senhor, quero louvar.
sempre derrama Amém. do amor, da graça, da misericórdia sobre a nossa vida. Lá em Romanos 8:32, olha o que o apóstolo Paulo fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Né? Olha que texto lindo, o apóstolo Paulo, né? Se Deus não poupou Jesus Cristo por amor a nós, acha que Deus pouparia amor na nossa vida, cuidado na nossa vida? Coração quebrantado, o Senhor, Ele ouve. O coração quebrantado, Ele inclina os ouvidos. O coração quebrantado, nosso Deus consola. Nosso Deus, Ele dá de graça todas as coisas que nós precisamos e mais um pouco. Ele nos abençoa de maneira assim, né, que nós nem podemos imaginar. E para encerrar, trazendo aqui o Romanos 8:28, o texto que a Rose já citou: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, não há mal que pode nos afetar, né? Aparentemente, humanamente, pode ser um grande mal, mas de alguma forma Deus transforma o mal em bem. E nós vimos nessa noite, né, a transformação numa aflição, uma tribulação tão grande, em bênçãos sem medidas, porque o Pedro é uma bênção sem medida, né? Fora todo o contexto da história. E como o nome de Deus é glorificado, né, no agir dele sobre a nossa vida. Amém. Paula, quer falar, Paula? Amém. É engraçado a gente ouvir o testemunho de uma pessoa, né, que a gente participou, né, de fora, na verdade, porque só quem passa sabe, né? Mas a vida da Rose foi uma experiência muito grande para mim mesmo. Eu já falei para ela umas outras vezes isso, mas olha como é interessante. O pastor falou no último bloco sobre se quebrantar na presença de Deus, né? Deixar Deus agir na sua vida, né? E uma coisa que nunca me sai da memória, antes de acontecer, muito antes de acontecer, né? De descobrir, na verdade, né, o problema do rim. Eu acho que a Rose vai se lembrar. A gente estava em um culto da Vila Rosina, que era a filha da nossa igreja, da Terezinha, né? E aquele culto foi um culto que houve muito quebrantamento de muitas pessoas. E uma das pessoas que se quebrantou e que, quando isso aconteceu, eu senti no fundo do meu coração que não era só algo emocional, né? Só algo de momento, né? Tá no louvor e... Não, foi algo realmente do fundo do coração, foi a Rose. E eu me lembro que ela ajoelhou, né, lá na igreja, e ela chorava muito. E ela falava e pedia para que Deus usasse ela conforme a vontade dele. Lembra, Rose, desse dia? E eu me lembro que algum tempo depois, não me lembro exatamente quanto tempo depois, mas aconteceu, né, essa questão do rim e tal. E eu me lembro que em uma das orações que eu fiz para Deus, eu perguntei para ele, eu falei: Deus, mas como, né? A Rose se quebrantou, ela pediu para ser usada, né, conforme a tua vontade, e agora ela está passando por isso, né? E a gente é sempre muito, tipo Davi, né? Conversando com Deus, assim, né? E aí, Deus falou muito ao meu coração, e eu me lembro que eu fiquei muito tranquila depois dessa oração, porque eu senti Deus falando comigo e falando assim: ela pediu para ser usada. Tá bom, eu sou Deus. Eu estou na vida dela. O que vai acontecer daqui para frente, sou eu que vou guiar. E aí veio todo esse processo e muitas outras coisas que, lógico, né? Não dá para dividir tudo, né, Rose? Porque foram muitos momentos. Mas lá no finalzinho, um dos últimos momentos ali, quando ela foi engravidar, eu acho que eu estava grávida da Sofia, né? E a gente conversando. E aí eu me lembro que, de repente, ela falou assim para mim: eu não vou engravidar mesmo,
porque surgiu um outro problema, então não vai dar certo. Senti ela muito chateada, e aí eu falei para ela, Rose, eu também achei que eu nunca fosse engravidar por conta do diabetes, né? Porque a gente pega os médicos assim, né? Fala, se engravidar você vai morrer, né? Mas nós temos Deus com a gente. E acho que uma das coisas assim, que nunca tive medo, porque Deus sabe de tudo. Então, se Ele permitiu, é porque é da vontade dele, e acabou, não da minha, né? E aí eu falei, Rosa, fica tranquila, ora, eu tô orando também, e se for da vontade de Deus, vai engravidar e pronto, né? E aí, depois de um tempão não, né? Porque foram meses, né? O Pedro, acho que tem 1 ano de diferença da Sofia, né? Acho que aí eu descobri, a Rose tá grávida. Eu falei, olha, que safada, ela tá grávida, e ela nem me falou. E foi, mas assim, eu chorei, porque eu sou uma bocoió, choro o tempo inteiro. E quando eu conversei com ela, eu chorei, eu falei, caramba, como Deus é misericordioso, então, nossa, não dá para explicar, né? E eu acho que os irmãos me acham super chata na igreja, porque eu pego o microfone e falo de novo, agradeço, agradeço, agradeço. Mas eu também peço, porque é inexplicável, é inexplicável. E ainda Deus tão misericordioso deixa a gente passar por esses momentos, mas ao mesmo tempo Ele dá o privilégio da gente servir a Ele, né? Nesses momentos mesmo de alguns problemas, e a gente se quebranta e se coloca na presença dele. E é uma experiência espiritual extraordinária. Não é místico, né? O pessoal tem aquele negócio, né? É místico? Não, não é místico. É o amor de Deus tão grande na nossa vida. Amém. Não dá para explicar. Deus transforma o mal em bem, né? Ponto. Ele permite que passemos aí por situações difíceis, e nessas situações Ele age e transforma a nossa vida. Da nossa parte, amém, vamos seguir, né? Não importa a circunstância, nós sigamos e prossigamos em fazer a vontade de Deus, porque para Ele não há, literalmente, impossíveis. O que Ele quiser, Ele faz. Nessa noite aqui nós vimos, né? Testemunhos aí maravilhosos. Amém. Para encerrar, eu vou pedir para a Rose orar. Rose, você ora, logo após a oração da Rose nós receberemos a bênção e vamos rapidamente para os avisos. Pai, nesse momento tão maravilhoso que passamos, que podemos compartilhar do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça que nos alcança, eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta e é o Deus que nos dá o escape. Obrigada, Senhor, que esse testemunho, que esse momento chega, Senhor, aos corações daqueles que precisam ouvir do Teu milagre e do Teu amor, Deus. Eu te louvo. Eu te louvo pela vida dos Teus servos, eu te louvo pela Tua igreja, eu te louvo, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Continue nos abençoando, Senhor. Continue nos fortalecendo, Senhor. E se há alguém, Deus, desesperançoso, alguém achando que não há mais solução para o seu problema, que possa entender, que possa olhar para o Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, porque o Senhor é a nossa solução. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. 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 Estamos encerrando mais esse Louvor e Palavra. Rose, muito obrigado de todo o coração. Saudades, viu? A gente precisa marcar a nossa visita tem 3 anos que a gente está tentando marcar para se ver e não consegue, né? Era antes do Pedro nascer. O Pedro daqui a pouco está na faculdade, né?
Precisamos marcar. Te agradecemos muito pela disponibilidade, né, por dar o seu testemunho. Com certeza esse testemunho abençoa aqui a vida de muitos, né? Paula, também estamos juntos, né? Mais uma semana fazendo louvor e palavra. Deus abençoe ricamente, viu? Muito obrigado. Irmãos, não esqueçam. Eu que agradeço. Deixa a curtida aí, né? Não vai cair o dedo, né? O pessoal sabe, Rodrigo, o pessoal acha que cai o dedo de curtir, assim. Não cai não, é só com... Não cai dedo não, tá bom? Deixa a curtida. Vou falar de novo. Seu pastor quer ser youtuber. Não quero não. É porque quando você curte, o YouTube manda para mais gente. Imagina, mais pessoas podendo ver esse testemunho. Que coisa linda. Então vai lá, deixa a curtida e o comentário também. Tem que ter um comentário, né, irmãos? Vamos comentar, né? Toda essa graça que é derramada sobre nós. Também, se não deixou ainda a sua música, coloca a música que você quer que louve. Hoje tivemos vários pedidos aí. A Nayara pediu Teu Amor. Já quando o Antônio pediu... o primeiro hino, a Jéssica pediu Deus de Aliança, né? Então, a gente sempre vai colocando na programação os pedidos, né? Semana passada, Diácono Fábio foi atendido. Então, sempre tem, os nossos irmãos aí vão pedindo, a gente vai colocando as músicas no Louvor e Palavra, amém? Então, vamos todos participar, sempre compartilhar, para que essa mensagem linda chegue para mais pessoas. Então, muito obrigado a todos. Obrigado novamente, Rose. Obrigado, Paula. Deus abençoe todos com a santa paz. Shalom. Amém. Shalom.